Família biológica na região de Jundiaí. Por isso a Vanifer volta aqui agora, porque os advogados da família que adotou a criança vão recorrer, né, Vanifer? É isso, Thiago. Vão sim. Eles já tiveram acesso ao processo e agora estão vendo como vai ser o recurso. A gente mostrou esse caso na sexta-feira. A decisão é de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando ainda era um bebê e morava com a família, o menino foi parar no hospital com convulsões. E os exames comprovaram que no corpo dele havia cocaína e medicamentos usados por quem consome a droga. Na época, ele foi para um abrigo e há 4 meses foi adotado. Toda essa situação foi denunciada pelo Ministério Público, que pediu para a Justiça tirar o poder familiar. Na primeira instância, em Várzea Paulista, a Justiça acatou o pedido do MP, mas no TJ, a avó paterna pediu a guarda do menino e os desembargadores entenderam a situação como fato isolado e que a avó era zelosa. A gente torce pelo melhor para essa criança, Thiago. Principalmente, né? Muito obrigado, Vanifer. Até já. Bom, para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, falar como que funciona todo esse processo de adoção, eu vou falar agora ao vivo pela internet com a Daniele Pavim, que é professora de Direito Civil e advogada da área da família. Professora, muito obrigado por estar com a gente ao vivo aqui na TV Tem, na hora do almoço. Começo te perguntando o seguinte: nem toda criança que está num abrigo, necessariamente, ela está autorizada a ser colocada para adoção, né? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, a questão da adoção é uma questão muito delicada, muito séria, e a lei prevê várias situações e hipóteses para que uma criança possa ser colocada, disponibilizada à adoção. A questão da criança estar num abrigo não necessariamente indica que ela está disponível à adoção. Por quê? A lei, ela prioriza a família biológica no primeiro momento, quando há um risco à saúde dessa criança ou adolescente, ou um risco à segurança dela, as autoridades ficam sabendo e essa criança pode ser colocada num abrigo provisoriamente. E se tiverem várias situações que essa criança venha sendo colocada em risco na sua saúde ou na sua segurança, a família biológica vai sofrer um processo, o pai e a mãe, para destituir o poder familiar desses pais. Mas para isso é uma ação bem longa, uma ação que demanda muitas provas de situações que realmente não tragam para essa criança uma segurança, não traga para ela benefícios à sua saúde, pelo contrário. Só que a lei também, ela prefere que fiquem com essa criança a chamada família extensa, ou seja, algum parente biológico dessa criança. Então, uma avó ou uma tia, mas tudo isso é discutido ao longo do processo de perda do poder familiar. Quando essa criança realmente termina essa sentença de perda do poder familiar, a criança estará disponível à adoção. Ela é inserida num cadastro único de adoção e vai ver a compatibilidade com algum casal ou alguma pessoa que tenha o interesse no perfil daquela criança ou daquele adolescente. Então, para que essa criança esteja disponível à adoção, não é de um dia para o outro, leva bastante tempo e um processo é bem verificado. E sempre... aí, sim, ela vai estar disponível à adoção e os pais adotivos poderão, então, fazer esse contato e terá uma sentença judicial de adoção. Sempre priorizando o bem-estar da criança, né? Sempre, sempre, sempre. Agora, professora, como as famílias hoje interessadas em adotar uma criança, qual que é a orientação? O que essa família, primeiramente, deve fazer? Ela deve comparecer, pode ser a família ou uma pessoa sozinha também, há a possibilidade de adotar, não precisa ser casado ou viver em uma união estável. A pessoa pode comparecer à Vara da Infância e Juventude, lá ela será orientada a levar vários documentos, inclusive documentos médicos, para ver a habilidade dela, para ver se ela está apta à adoção. Ela entrará num cadastro também, e ela fará cursos para entender como funciona todo esse processo de adoção
E assim que ela tiver uma habilitação, que ela já tiver feito esses cursos, ela estará no cadastro e esse cadastro vai cruzar com os cadastros das crianças e adolescentes disponíveis à adoção, e essa família ou essa pessoa será avisada pelo Poder Judiciário e aí começa um processo de adoção em que vai ter um período de adaptação dessa criança ou desse adolescente à família adotiva, vai também ter várias etapas desse processo de adoção para posteriormente ter uma sentença de adoção. Essa sentença, ela é irrevogável, então a partir do momento que se dá a adoção é porque a criança já estava disponível, é porque a família ou a pessoa também está disponível dentro desse cadastro, tudo com a supervisão do judiciário e com uma sentença judicial. Em média, quanto tempo todo esse processo, desde esse primeiro contato em que a família mostra o interesse, até o final, essa sentença judicial? Quanto tempo leva isso? A gente não pode prever muito, né, a questão do tempo no judiciário, porque depende muito das crianças e do adolescente disponível para adoção. Porque quando o casal ou a pessoa quer adotar, ele faz um perfil do adotado, de quem ele quer para constituir a família dele. Então tem que esperar haver alguém nesse cadastro que venha coincidir com aquilo que ele deseja para formar a família dele e, em virtude disso, todo esse processo vai transcorrer. Em média, pode durar até 2 anos ou até mais essa sentença de adoção. Mostramos o caso, né, de Várzea Paulista, do bebê, em que a justiça havia tirado o poder da família. Quais situações mais comuns em que uma família perde o direito dessa criança, a guarda? Na verdade, o poder familiar, a guarda, ela pode ser dada independente do poder familiar. Mas para uma família perder o poder familiar, em que a criança fique disponibilizada para adoção, são casos bem graves. Casos que venham a interferir na saúde dessa criança, casos que venham a interferir na segurança dessa criança. Então, quando essa criança é exposta a situações de vulnerabilidade, a situações de maus cuidados, essa criança, essa família poderá perder o poder familiar. E como eu disse, é uma circunstância coletiva, não só de pai e mãe, mas a falta de estrutura familiar, inclusive da família extensa, tem que ser bem demonstrada, porque aí a criança vai ser disponibilizada para adoção. E uma vez tendo uma sentença de adoção, foi porque também passou por um crivo judicial em que o juiz entendeu que aquela família que vem a querer adotar, ela está apta e disponível a adotar. Então, quando há esse conflito, não deveria, em tese, haver, porque pode ter sido uma falha de comunicação do judiciário. Porém, para solucionar esta questão, vai ter que verificar qual é a melhor interesse da criança, em que sentido? Verificar com quem essa criança tem vínculos afetivos formados, né? Quanto tempo e quais são os vínculos afetivos que essa criança já formou, para verificar se o vínculo biológico é maior do que o vínculo adotivo ou vice-versa, né? Então, nesse caso, o vínculo vai ser